República da Abcásia, Azerbaijão, Ásia, Abcásia, ou ainda Abquiásia, em abcásio, Azni, Transli. Apsni. Em georgiano, Apkazeti, Transli. Apkazeti. Em russo, Abazian, Transli. Abcásia é uma região no Cáucaso e uma república autónoma no norte da Geórgia que se declara independente desde o fim da Guerra Civil de 1992 a 1993, o que arruinou a economia local e matou milhares de civis. Em grande medida, a Abcásia permanece de facto independente da Geórgia e mantém o controle de grande parte do seu território, embora seja reconhecida internacionalmente apenas pela Rússia, pela Venezuela, pela Nicarágua, por Nauru e pela Síria. Sua capital é Sukhumli. O status da Abcásia é uma questão central do seu conflito com a Geórgia. Toda a região fazia parte da União Soviética até 1991. Com o colapso da União Soviética no final da década de 1980, cresceram as tensões étnicas entre georgianos e abcásios que pretendiam a independência da região. Isto levou à Guerra de 1992 a 1993 na Abcásia, resultando em derrota militar georgiana, independência de facto da Abcásia, fuga em massa dos georgianos e limpeza étnica da população georgiana na região. Apesar do acordo de cessar-fogo de 1994 e de anos de negociações, a disputa com relação ao status da Abcásia permaneceu sem solução. Apesar da presença a longo prazo de uma força de acompanhamento das Nações Unidas e de uma operação de paz da Comunidade dos Estados Independentes (CEI), coordenada pela Rússia, o conflito voltou a deflagrar em várias ocasiões. Em agosto de 2008, os dois lados novamente se enfrentaram durante a Guerra Russo-Georgiana, que foi seguida pelo reconhecimento formal da Abcásia e da Ossétia do Sul pela Rússia, a anulação do acordo de cessar-fogo de 1994 e o término das missões da ONU e da CEI. Em 25 de fevereiro de 2022, devido a recentes conflitos entre Rússia e Ucrânia que culminaram no reconhecimento das regiões de Donetsk e Lugansk como repúblicas pela Rússia, o governo da Abcásia emitiu uma nota também reconhecendo ambas as regiões como países, mesmo em meio a protestos contra a independência destas regiões em toda a República da Geórgia por populares, da qual há uma luta por reconhecimento abcácio ativa. Etimologia. Os abcásios chamam sua terra natal de Azni grego, que popularmente significa uma terra, país da alma, mas literalmente significa um país de mortais, seres mortais. Possivelmente, o nome apareceu pela primeira vez no século VII, em um texto armênio como Psan Onça, talvez se referindo aos apsílios históricos. O Estado é formalmente designado como República da Abcásia, ou APSNY. O nome do país em língua russa é Abazian Abjazia, sendo uma adaptação do georgiano Apkazeti, Apjazeti. Em mingreliano, uma língua falada por georgianos de origem mingrélia, a Abcásia é conhecida como Abzua ou Saapcaso Saapjazo. Os nomes da Abcásia, nas línguas ocidentais, derivam diretamente de sua forma no idioma russo, Abkhazie em francês, Abchazien em alemão, Abchatsi em holandês, Abkhazia em italiano, Abkhazia em inglês, Abkhazia em português e Abjazia em espanhol. História. Estima-se que as primeiras povoações da Abcásia remontem ao quarto milênio a.C. Essas primeiras tribos, de origem ariana, conhecidas pelos arqueólogos como proto-kartvélios, teriam chegado à região durante o período neolítico da pré-história, assentando-se às margens do Mar Negro junto a outras linhagens que posteriormente evoluiriam até converter-se nos Apsuas, chechenos, daguestanis, armênios e arameus. Desde o segundo milênio a.C.,
A região foi assolada por invasões de povos provenientes das estepes da Ásia Central, como os hititas, celtas, medos e persas. Durante estes anos, os proto-cartevelios se dividiram em 3 grupos étnicos bem diferenciados: os suanos, os zans e os cartevelios orientais. Enquanto os suanos permaneceram na Abcásia, os cartevelios se assentaram no centro da atual Geórgia, enquanto os zans se distribuíram na província de Mingrélia e ao longo das costas do Mar Negro, até às imediações da Turquia. Reino da Cólquida. Entre os séculos 9 e 6 a.C. cristã. Foi instaurado na região o Reino da Cólquida, que anexou grande parte das zonas que eram habitadas pelos suanos e zans. Sob a dominação colca, a Abcásia recebeu um grande número de imigrantes gregos que se estabeleceram em colónias na zona costeira. Algumas das cidades fundadas foram Pitis, Dioscórias e Fazis, correspondentes às atuais Pitsunda, Sukun e Puti. Desde o ano 653 a.C., os reinos caucásicos da Cólquida e da Ibéria tiveram de enfrentar diversas tentativas de invasão por parte do Império Aquemênida. O Império Macedônio de Alexandre, o Grande exerceu uma importante influência na zona do Cáucaso, embora ela nunca tenha sido incorporada a ele. Rapidamente produziu-se um surgimento da cultura helenística em território abcásio, e o grego passou a ser considerado o idioma oficial. Com o fim do Império de Alexandre, a região viveu um período de caos e distúrbios. Um exemplo foi a fundação, no ano de 302 a.C., por parte de Mitrídates I, do Reino do Ponto, nas costas turcas do Mar Negro. No início do ano 120 a.C., o rei Mitrídates IV Eupator iniciou a conquista da Cólquida, aliando-se com o reino da Arménia para lutar contra o invasor romano, liderado por Pompeu o Grande. As terras da Abcásia seriam cenário de batalhas ferozes até a queda definitiva do Ponto para os conquistadores romanos em 63 a.C. Lázica. O devastado reino da Cólquida caiu então sob a dominação romana, convertendo-se na província de Lázica. O processo de helenização que havia começado desde a chegada de Alexandre, o Grande, foi aprofundado durante estes anos. Apesar da luta ferrenha entre romanos e partos pelo controle da região, a Lázica se manteve florescente e em relativa paz, a despeito de algumas incursões militares dos partos desde o lado oriental. Já como parte do Império Romano do Oriente, no século III, a Lázica começou a obter certo grau de autonomia que levou ao estabelecimento de um reino independente, composto pelos principados de Zans, Suanos, Apsílios e Sâniges. A expansão do cristianismo durante estes anos foi importantíssima. A religião havia chegado ao território abcásio com as viagens missionários do apóstolo Simão, o cananeu, que fora martirizado nas serras próximas à cidade de Suaniri. No ano de 523 o cristianismo ortodoxo foi declarado a religião oficial do país, e São Jorge foi designado seu padroeiro. Depois de vários anos de autogoverno, a Abcásia foi reincorporada ao Império Bizantino na Guerra Lázica em 562, e viveu um período de relativa paz e prosperidade durante mais de 150 anos. Foi um reino independente entre 786 e 1008, o Reino da Abcásia. Depois fez parte do Reino da Geórgia até ser incorporada ao Império Otomano no século XVI. Em 1810 tornou-se um protetorado russo, sendo formalmente anexada em 1864. Proclamou a sua independência em 8 de março de 1918, mas foi anexada à República Socialista Soviética da Geórgia em 19 de abril daquele ano. Em 1921 tornou-se uma República Socialista Soviética autónoma, como parte da República Socialista Soviética da Geórgia.
Após a dissolução da União Soviética, um movimento separatista na região levou à declaração de independência da Geórgia em 1992 e ao conflito georgiano-abcásio de 1992 a 1993, o qual resultou na derrota militar da Geórgia e ao êxodo em massa e da limpeza étnica da população georgiana da Abcásia. Carece de fontes, apesar do acordo de cessar-fogo de 1994 e das operações de manutenção de paz lideradas pela ONU e nomeadamente pela Rússia, a disputa de soberania não foi ainda resolvida e a região permanece dividida entre as duas autoridades rivais. 83% do território abcásio é governado pelo governo separatista, apoiado pela Rússia, e 17% pelo governo da República Autónoma da Abcásia, reconhecido pela Geórgia, sediado no Vale de Kudori, parte da Alta Abcásia controlada pela Geórgia. Esta disputa mantém-se como fonte de séria tensão nas relações entre a Geórgia e a Rússia. Em 26 de agosto de 2008, o presidente russo, Dmitry Medvedev, anunciou que a Rússia reconhecia a independência das regiões separatistas georgianas da Ossétia do Sul e da Abcásia e pediu que outros estados seguissem seu exemplo e façam o mesmo. A decisão foi fortemente criticada pelos Estados Unidos e pela OTAN. A Abcásia se localiza no Cáucaso, entre a Ásia e a Europa. É uma região coberta por montanhas cujas costas são banhadas pelo Mar Negro. De seus 8,7 mil km² de extensão, cerca de 75% correspondem a zonas montanhosas, especialmente na zona oriental, próxima à Suanésia, onde algumas montanhas ultrapassam os 4.000 metros de altitude. Os diferentes braços que se desprendem da cordilheira principal do Cáucaso formam profundos vales, cruzados por trechos de leitos fluviais pequenos, porém importantes. Um destes é o Lago Ritsa, ao norte de Gagra, considerado um dos lagos montanhosos mais belos do mundo. Neste ambiente encontra-se também a caverna mais profunda da Terra, a Krubera Voronia, situada no maciço de Arábica, que chega a uma profundidade de 2.160 metros abaixo do nível do mar. Grande parte do território da Abcásia, cerca de 70%, está coberto por bosques de carvalhos, faias e amieiros. No intervalo de altitude que vai do nível do mar até os 600 metros, a região é rica em bosques caducifólios. Acima deste nível, e até 1,8 mil metros de altura, proliferam diversas espécies de coníferas, incluindo algumas das árvores mais altas da Europa, como abetos que superam os 70 metros. Já entre 1,8 mil e 2,9 mil metros de altitude, encontram-se planícies com características alpinas e, finalmente, acima disto, se estendem as neves eternas da cordilheira e os glaciares. A Abcásia goza de um clima subtropical temperado, devido ao efeito regulador do Mar Negro e ao biombo climático formado pelo Cáucaso, que evita a entrada dos ventos frios boreais. A média anual de temperaturas alcança os 15 graus Celsius, com mínimas de 4 graus Celsius no inverno em janeiro e máximas de 23 graus Celsius no verão, em julho. As precipitações oscilam entre os 1,1 mil e 1,50 mil milímetros de chuva anuais, e a umidade do ar é relativamente baixa. Acima dos 1.000 metros acima do nível do mar, a amplitude térmica aumenta e se produzem invernos e verões mais duros, formando um clima de características continentais. Acima dos 2.000 metros de altitude prevalece o clima de montanha e as temperaturas baixam consideravelmente. Nas regiões do interior as precipitações aumentam, podendo chegar a 3,5 mil milímetros anuais nas zonas montanhosas. A neve pode se acumular até ultrapassar os 5 metros de altura, em certas regiões mais próximas ao Cáucaso. As avalanches representam um perigo latente nos poucos centros habitados destas regiões. Devido ao seu clima agradável e suas belas paisagens, parte deste território foi um local de grande afluência turística.
Desenvolveu-se também a agricultura, principalmente com o cultivo de chá, tabaco e diversas frutas, além de vinhedos. Por favor, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Obrigado por assistir este vídeo. Deus abençoe.